Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pré-Veste UEA. Sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. Sou do sexo masculino, tenho 55 anos, sou pardo, com cabelos e olhos castanhos. Tenho estrutura mediana e hoje, em especial, estou trajando sapatos, tênis, cor de vinho, calça jeans e a camisa padrão do curso, que é uma camisa preta, né? O ambiente da aula de hoje é um estúdio de televisão e usarei a tela interativa para nossas necessárias anotações. E a aula de hoje tem um tema muito especial, muito caro ao nosso edital do SIS2, que é o tema da indústria cultural. Olha essa composição, indústria cultural, que é um tema, por sinal, que atravessa tanto o SIS2 como o SIS3, tá? Inclusive eu trouxe uma breve definição para vocês, que é essa aqui, ó. A indústria cultural é um fenômeno dos anos 40, quando a cultura e a ideologia se misturam em favor de uma nova era do capitalismo, pois, após a criação do consumo de massa, foi preciso criar uma cultura de massa que servisse aos interesses das elites capitalistas. É nessa cena histórica que surge a Escola de Frankfurt e sua teoria crítica, ao anunciar que estavam usando uma razão instrumental que dizia não, gerava genocídios, suspendia os limites éticos nas pesquisas e fez da cultura mercadoria. Eles anunciavam que era preciso uma outra razão, a razão crítica ou cognoscente. Tá, ponto. Vejam bem, meus amores. Olha só, interessante observar isso, a definição. Primeiro, que em 1922 para 23, um conjunto de intelectuais alemães, judeus, saíram, lembre que esse é o período das entreguerras, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial, saem de suas respectivas universidades e vão se localizar todos em Frankfurt, na Universidade de Frankfurt. Um grupo, sabe, eclético, né? Com psiquiatras, sociólogos, filósofos, literatos, linguistas, com uma característica, repito, alemães e judeus, né? Eles eram alemães e judeus. Esses caras vão criar o que chamamos de Escola de Frankfurt e vão construir a chamada teoria crítica. Isso é importante, tá? Para a gente identificar as questões e acertá-las quando elas vierem na tua prova. A teoria crítica é o quê? Bem, primeira questão é o seguinte, esses intelectuais, principalmente dois que vão inaugurar essa perspectiva, chamado Theodor Adorno e Max Horkheim, num livro chamado A Dialética do Esclarecimento. Nesta obra, eles vão criar o conceito de indústria cultural, porque, segundo eles, a razão proposta lá no século XVIII do Iluminismo, que definia que o homem usaria a razão para ser autônomo, livre, garantindo a igualdade entre os indivíduos, né, a fraternidade entre os indivíduos, ela fracassou. O capitalismo industrial, numa nova era já, né, na era da fábrica, na era do taylorismo, do fordismo, da produção em série, da produção em massa, da padronização do consumo, atravessou os limites das fábricas e agora entrou dentro de um elemento muito importante para a vida de cada um, que é a cultura. A cultura agora vira uma mercadoria. Então, a famosa teoria crítica, construída pelos frankfurtianos, ela vem com esse intuito de fazer um corte. Espera aí, o capitalismo está se utilizando de uma razão que eles chamaram de razão instrumental para fazer da cultura uma mercadoria. Ser uma mercadoria industrial, é preciso criar padrões. Padrões, por exemplo, para música, padrões, por exemplo, para televisão, padrões, por exemplo, para o cinema, onde na música algumas notas musicais é o suficiente. Os temas têm que ser os mesmos, né? Não é preciso criar formas do espectador ou do ouvinte começar a pensar criticamente a sua própria realidade. Né? Marx dizia que o homem na fábrica era alienado. E agora, quando ele sai da fábrica e vai aproveitar da sua vida cultural, a sua vida cultural também é uma alienação. Por quê? Porque existe uma pré-fabricação do que ele vai consumir. Chegando ao ponto dele chegar a ter na sua consciência de que isso é a sua escolha. Não, eu gosto de sertanejo
quando na verdade foi construído para ele essa cultura. Eu gosto desse cinema que explode de um lado, explode do outro, mata de um lado, mata do outro, mas na última cena o mocinho e a mocinha se beijam. Eu gosto dessa novela onde tem um núcleo bom, um núcleo mau, o núcleo bom sofre, 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 na última semana ela dá a reviravolta e todo mundo fica feliz. Então, isso são construções previsíveis, padronizadas, para quê? Para que a grande massa pobre, né, consumisse. Então, essa é a grande crítica da teoria crítica dos frankfurtianos, de que a produção, fazer com que a cultura se tornasse mercadoria, contribuiu para a dominação da classe pobre, operária, e alienação dessa classe, onde ela vai consumir um produto pré-estabelecido pelas elites. Que o pensamento crítico, que discutir a sua própria realidade, né, questionar essa realidade, torna-se um objeto apenas das elites. Inclusive, existe uma pirâmide, né? Na topo da pirâmide, as elites e sua cultura. A classe média, ela é vacilante. Ora ela está ouvindo Beethoven, ora ela está ouvindo, sei lá, um funk, né? E a cultura de massa, que é a base da pirâmide, que é uma cultura pré-fabricada. Então, esses caras, eles nascem, Adorno e Horkheim, por exemplo, criam o conceito de indústria cultural e, ao mesmo tempo, colocam uma perspectiva extremamente pessimista, né, de que a indústria cultural ela foi para alienar, dominar, padronizar o consumo e cada vez mais afastar esses consumidores da sua realidade. Que esse consumo seja apenas para entreter e não conhecer, que o conhecimento sirva para as elites, tá? Então, tem até umas imagens que a produção trouxe para nós desenvolvermos. Olha aqui, ó. Primeira imagem, isso aqui é a televisão. O aparecimento da televisão foi um fenômeno mundial, né? Todo mundo ficava na frente da televisão para assistir os programas. Eram poucas televisões, era preto e branco, mas era grande novidade. A televisão ela tem um papel fundamental nesse processo de industrialização da cultura, né, de padronização. O cinema também tem um papel muito importante. Por quê? Porque principalmente o cinema americano, né? O cinema americano foi o grande modelo, o grande canone para a construção desse modelo de consumo constante. E, por exemplo, os grandes festivais, os grandes shows que aparecem, né? Como no caso nós trouxemos aqui como exemplo de imagem um show de sertanejo, onde essa multidão nessa arena está consumindo esse mesmo produto, que é um produto que, se você parar para observar, segue a mesma linha, o mesmo trajeto, os mesmos temas, as mesmas notas musicais do que qualquer um outro grupo sertanejo. Então, eu coloquei o sertanejo como exemplo, não tenho nada contra, mas eu preciso te alertar que esses produtos, que esses meios de comunicação de massa, por exemplo, eles vêm para padronizar o consumo, segundo os frankfurtianos, e aliená-los de sua própria realidade. Agora, eu tenho o grande privilégio de convidar o meu querido aluno virtual Gui, que sempre traz para mim importantes questionamentos. Gui, qual é a dúvida que você traz para mim hoje, por favor? Professor Max, a razão iluminista do século XVIII é a mesma que a indústria cultural defende? Bom, interessante. A razão iluminista do século XVIII, ela veio no sentido de garantir a liberdade das pessoas, né? Se a gente parar para observar, existe um filósofo iluminista chamado Immanuel Kant, que vai propor que o homem seja esclarecido de sua realidade, que ele tenha autonomia, que use a sua razão para garantir a sua própria liberdade. Ponto. O que os frankfurtianos criticam é que a razão instrumental, ela veio, na verdade, para consolidar um consumo padronizado, para impedir com que a classe trabalhadora, a classe operária, os pobres, pensassem por si só, ou seja, exercitasse a sua autonomia, né? Autoprópria, anomia, regra, usasse das suas próprias regras, do seu próprio pensamento, do livre pensar, e sim consumisse produtos pré-estabelecidos, para que eles se identificassem e, acima de tudo, virassem coisas. Na verdade, a crítica dos frankfurtianos é essa, que o sujeito da história, como diz o Marx, o sujeito pensante, o sujeito cognoscente, ele deixa de ser sujeito e passa a ser objeto da indústria cultural, né? Questão número 1, para ti, olha lá. Vunesp 2014. Os reality shows são hoje, para a classe mais abastada e intelectualizada da sociedade, o que eram as novelas.
O que as novelas eram assim que se popularizaram como produto da cultura massificada, sinônimo de mau gosto, com uma maior aceitação das novelas nas esferas dos críticos da mídia. O reality show segue agora como gênero televisivo mundial, transmitido em horário nobre e principal símbolo da perda de qualidade do conteúdo televisivo nas sociedades pós-modernas. Os reality shows personificam as novas formas de identificação dos sujeitos nas sociedades pós-modernas. Programas como o BBB são movidos pelas engrenagens de uma sociedade exibicionista e consumista, que se mantém vendendo ao mesmo tempo a proposta de que cada um pode sair do anonimato e conquistar facilmente fama e dinheiro. Sobre a relação entre os meios de comunicação de massa e o público consumidor, é correto afirmar que a qualidade da programação da TV não é condicionada pelas demandas e desejos dos consumidores culturais. B. O reality show é uma mercadoria cultural relacionada com processos emocionais do seu público. C. Os critérios estéticos independem do nível de autonomia intelectual dos consumidores. D. No caso dos reality shows, a televisão estimula a capacidade de fruição estética do público consumidor. Letra E. Os programadores priorizam aspectos formativos, relegando o entretenimento a uma condição secundária. Resposta competente, letra B de Bodó. O reality show é uma mercadoria cultural relacionada com processos emocionais do seu público. O reality show é um produto que combina a vida privada, confinamento e experiências de convivência como vitrine que envolve o público em suas reações sociais, onde há a falsa sensação de que o público decide a dinâmica do jogo. Letra B. Essa a ideia. É uma vida privada que é filmada 24 horas e que as pessoas se acompanham isso, passam dia e noite acompanhando as estratégias, os conflitos, fazem textos nas redes sociais, votam, ocupam a sua vida com esse elemento que não tem nada a ver com a sua vida, né? É uma falsa identidade. Esse é o projeto da indústria cultural. Questão número 2. Enem em 2024. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo particularmente disforme em relação à sua própria civilização, tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou uma terminologia culta, um impulso de destruição que contribuiu para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta civilização venha explodir. Ao se referir à crise civilizatória vivida com a Segunda Guerra Mundial, o autor aponta como uma das condições de possibilidade da barbarização ou A. Eclipse da experiência subjetiva, decadência da etiqueta burguesa. C. Esvanecimento da instituição familiar. D. Obscurecimento da razão instrumental. E a letra E. Enfraquecimento do progresso produtivo. A única alternativa competente é o obscurecimento da razão instrumental, em período de guerra, né? A razão instrumental, em nome do progresso e da evolução da sociedade, gerou 2 guerras devastadoras e teve a ciência como aliada, destruindo os princípios iluministas que, teoricamente, estavam implícitos, né? Então, vejam bem, a ideia justamente é essa. A razão foi agora uma ferramenta de controle, de dominação. Na aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de tratar de um tema muito rico para o nosso edital, que é a indústria cultural, né? E é um assunto de relevância para o nosso edital da UEA, do CIS e do MACO, tá? E se você quiser continuar nesse processo, por favor, primeiro, te inscreve no nosso canal, siga nossas redes sociais e mais, acompanhe as aulas diariamente que estão vinculadas na TV Encontro das Águas, tá? Porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Até a próxima!